Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao podcast Cultivando a Felicidade. Antes de começar nosso tema, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal, ok? E agora, para começar o nosso tema de hoje, quebrando o silêncio. O que seria quebrando o silêncio? Eu quero falar com vocês hoje sobre as emoções. Continuamos com o tema Novembro Azul. Vamos falar das emoções. Convidei aqui os mesmos do podcast passado que fizeram um sucesso. Então, com a gente aqui tá Virgílio, Everton e Dani Secreta. E também, para aumentar o nosso público aqui, tem o meu amigo Fábio Miquil. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com os meus amigos aqui, conversando de um assunto delicado, mas fundamental para a saúde emocional e mental do homem. E esse silêncio que a gente guarda, que o homem tem esse hábito, né? Essa cultura de guardar suas emoções, guardar o que sente, o que pensa muitas vezes, isso faz muito mal para ele mesmo. Então a gente vai abordar esse tema, vai explorar como ouvir a experiência dessas três pessoas que estão aqui, que tem uma rica experiência de vida, para compartilhar com a gente, para que a gente possa aprender. Então, quebrando o silêncio, eu quero tirar esse tabu de que homem não chora, homem não pode demonstrar seus sentimentos, homem foi criado nessa geração, de geração a geração, foi passado isso para eles, né? E se você for ver, existe uma diferença entre mulheres, né? As mulheres conseguem se expressar mais as emoções do que os homens, né? E aí eu conversei com o Fábio, né? Aproveitando o Novembro Azul, e eu acho que não tem pessoas melhores para conversar com a gente sobre emoções que esses três aqui, né? E aí eu vou falar bem assim, trouxemos 3 gerações, né? 3 gerações. Está claro que é uma jovem. Ninguém vai. Tá nítido, não tá? Pessoal, isso aí. Não vamos questionar por motivos óbvios, viu? Não vamos questionar por motivos óbvios, né? Claro. Então, podem começar a expressar as suas emoções pra gente. Querem se apresentar? Eu vou me apresentar, falar um pouquinho, depois vocês falam, porque eu nem sei o que eu vou falar direito. Forrest Gump. Não. Que a Fernanda falou sobre o choro. O homem não pode chorar, porque é macho, né? Só que no último podcast, teve uma pessoa aqui que chorou. Emocionou. Repercutiu muito. E esse é macho pra caramba. Esse é um cara macho. Aí eu já não falo mais nada. Eu só falo o que vi, que me dizem, que me falaram. Pessoas que não te conhecem, eles se emocionaram, porque ele chorou. Porque o choro dele foi um choro verdadeiro. Não foi encenado, gente. Não foi encenado. Nada aqui é encenado, a não ser o que eu vou falar daqui a pouco, que nós combinamos tudo direitinho aqui, entendeu? Então, eu queria, antes de a gente iniciar, deixar esse depoimento justamente para enriquecer aquilo que você falou, que o homem pode, deve e tem que chorar. Não ser um charamongueiro, mas na hora certa, no momento certo, o homem chorando talvez seja muito mais representativo do que qualquer mulher chorando nesse contexto. Sim. Porque a gente sabe que a mulher, ela é mais frágil, né? E que ela chora mais facilmente. Choro, o que eu quero dizer é assim, que o choro do homem, ele tem uma percepção maior do que o choro da mulher. Eu acho que quando o homem chora, ele chegou no limite dele. No limite dele, exatamente. É diferente do choro da mulher. A emoção, nós estamos falando de emoção. Sim. E quando o cara chega num ponto desses, fale, ou chora ou arrega, entendeu? E o cara, quando chora, e chorar, cara, faz um bem danado, sabe? Extravasa,
sabe, lava o olho, as lágrimas se expandem. Nossa Senhora. Tá poeta hoje, hein? Poeta, hein? Não, mas é verdade. Quando ela falou disso, a gente tem que saber identificar realmente a verdade do que nós estamos falando. E a verdade do choro do homem, principalmente o macho, que nem o nosso amigo aqui. Macho alfa. Macho alfa, quer dizer, é um negócio complicado para ele. Quando ele consegue passar isso para as pessoas, pô, aleluia, eu acho espetacular. Eu acho que é o que você falou, Bird. Ele vem... É uma coisa que vem gradativamente, vem se desenvolvendo, assim. Eu penso muito assim que a gente sabe que a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. E eu sempre pensei em trazer para a minha vida, em desenvolver o meu lado mais emoção, porque eu também nunca fui, eu sempre me achei que eu tinha razão, o homem é razão, o homem é isso, eu preciso ir muito, o homem tem que exercitar. Eu vou falar um pouco de mim aqui, que eu acho que eu venho num exercício contínuo na minha vida, é eu tentar exercitar a minha compaixão. Eu sempre fui uma pessoa que, o fulano perdeu o emprego. Com certeza ele mereceu. É assim, por mais que ele tenha merecido, não é isso que a gente tem que falar. Você tem que dar um consolo. A gente tem que exercitar isso com a gente. Tal. Então, eu acho que o homem em si, ele vem... Eu acho que o papel da mulher, ela desenvolveu assim, de uma maneira assim, totalmente diferente. Estou falando em nível familiar, né? Você pega o meu pai, que está aqui, Forrest Gump, não trocou uma fralda. Na cabeça, na sociedade, ele cresceu de um jeito que ele não pegava o filho no colo. Né? E o Val já de uma geração, eu não sei se ele como ele foi, mas ele já deve ter trocado a Julinha, já participou mais, e eu acredito que eu, que sou um pouco mais jovem, bem mais jovem, pessoal, não vou falar de idade, mas eu sou um pouco mais jovem, então assim, e eu acho que até também o papel da sociedade, ele vem numa evolução muito grande. Por exemplo, a minha mãe teve filho para eu trabalhar, foi do lar, naquela época crescíamos com isso, o homem bota dinheiro em casa, a mulher. Hoje a mulher desenvolve um papel na sociedade, no mundo corporativo, vem ganhando. Hoje minha esposa tem o emprego dela, tem as coisas dela, que hoje a gente divide as coisas, né? Então eu acho que o grande atenção que todos nós homens temos que ter, tal como o Bird falou, tal, de ter que chorar, tal, lógico, mas é expressar realmente o nosso sentimento, saber que podemos errar, sabemos que, porque não é fácil, a gente sabe, se a gente vê muita coisa de que o homem carrega um fardo, de ter que sustentar, de ter aquela coisa dentro de casa, com a família e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu me coloco muito assim, eu divido muito com a minha esposa, eu faço muito com a minha esposa, mas é um exercício contínuo que a gente tem que ter, sabe? De que, cara, eu cresci assim, né? Mas eu vi meu pai, por exemplo, eu desenvolvi o meu carinho tal com esse cara aqui, porque meu pai, para quem não sabe, Virgílio Moura, ele é alemão, mentira, Virgílio é português, cara. Bichão, lá da terrinha, e nós crescemos, foi ou não foi, meu pai. Eu tenho um crescimento com ele, Fer, de que eu não dava, meu pai não falava eu te amo pra nós. Quando era pequeno, sabe, a gente exercitava muito isso, esse carinho entre homem, porque assim, beijar um homem, eu beijo você, eu beijo o Mickey, eu nunca tive problema com isso. Só que tem gente, e não tô nem aí se o cara me vê beijando você, que se foda esse cara, que o cara tá pensando em mim, sabe, né, Val? Sim, você tem que estar bem resolvido quanto a isso. Mas eu desenvolvi isso dentro da minha família com meu pai, assim, eu acredito que fui eu que comecei a coisa de pulava no meu pai, dava beijo nele, falava que tinha o bicho era uma rocha. E me machucava, claro. Se sentia constrangido quando era beijar ele. Mas eu comecei, eu exercitei isso, eu estou dando um exemplo para vocês, pessoal, que é um exercício pequeno que a gente tem dentro de casa, mas que é dentro de casa, a pessoa que eu mais amo na vida, né? Minha esposa, meus pais. Então assim, eu tinha isso daí, minha mãe tentava exercitar, vai lá, pula no seu pai, vai lá. E hoje, meu pai é um babão, sabe? Fala, te amo toda hora, beija a gente toda hora. Ele também exercitou isso. Mas é um tipo de coisa que nós temos que cada vez mais estar exercitando. E começa dentro de casa, eu acho. Se você não tem isso dentro da sua casa, como é que você vai levar isso para fora de casa, certo?
Deixa eu perguntar uma coisa para você. E da onde surgiu isso de você pular, abraçar, beijar, falar para o seu pai que você ama? Surgiu de um incentivo de alguém ou saiu de você isso aí? Como é que foi isso, essa experiência? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, Miquel. A minha mãe, ela sempre foi até uma incentivadora, até pelo caso... O meu pai, nós somos criados assim. Vai dar boa, beija teu A pai. minha mãe, eu apanhava todo dia, galera. De manhã, tarde e noite. Todo dia. Eu fazia alguma cagada. Não era tipo, coitadinho dele. Não, eu apanhava porque eu merecia. E graças a Deus que eu apanhei, porque senão acho que eu podia estar roubando. Brincadeiras à parte. Mas eu apanhei porque eu merecia. Então, assim, só que, falava em casa. Minha mãe falava em casa, vou falar pro seu pai, cara. Acabou, hein? Cagava nas calças. Todo mundo, os irmãos se juntavam, falavam, bicho, se a mãe contar pro pai, nós estamos fodidos, cara. E meu pai chegava em casa, nós achávamos que ele era grandão, né? Depois nós vimos que ele era. Meu pai chegava em casa. Eles eram pequenos, né? E tal. Puta, meu pai vai matar nós. E ele sempre falava assim pra mim, cara, o dia que eu te pegar, você não vai andar, bicho. Graças a Deus você nunca me pegou. Continua andando. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, é um exercício que a gente tem que fazer. E assim, minha mãe me ajudou muito. Eu acho que o meu jeito extrovertido de ser... Nós somos em 3 irmãos. Eu sou do meio, teu irmão caçula e minha irmã mais velha. Eu acho que eu sou o mais brincalhão, mais pra frente, assim, que brinca, quebra gelo e tal, extrovertido. Então eu acho que isso ajudou. Eu vim, trouxe, quebrei o gelo com... Por exemplo, imagina, hoje... Tem uns 14 apelidos, é birda, melancia, cabeção e tal. Naquela época, Aí, nem papai, pensar, né? papai no máximo, ou senhor, papai, onde você vai, papai? Então ele também quebrou, ele deixou isso daí. Então é um exercício que a gente tem que fazer. Estou dando um exemplo que é meu, particular, mas que foi meu sentimento, que eu tinha uma coisa ali fechada, minha família era assim, português eu não falava nada, mas que a gente tem que exercitar isso daí, galera, pra gente... dentro de casa, para depois, eu acho que eu levo isso para fora, com quem eu encontro, com quem eu faço, eu tento trazer o máximo, levar o máximo de compaixão. É difícil para mim, para caramba trabalhar isso, mas eu levo isso daí para todo mundo com quem quer. Trabalho visitando médicos, então estou em consultório toda hora, mas com quem eu passo, por onde eu passo, eu tento ser uma pessoa que expressa os meus sentimentos, que eles veem quem eu sou, é isso que eu quero passar para as pessoas, né? E é bem isso, sabe? Eu trouxe as 3 gerações por causa disso, né? Porque, assim, se você for ver, é uma coisa assim que é um estudo da neurociência, tá? O cérebro da mulher, nessa questão de emoção, de falar, ele é mais desenvolvido, né? Ele é mais desenvolvido porque nós somos estimuladas a isso, né? Que nem, eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza... Que não é 1 milhão, mas é assim, tio, que assim, se a mulher desde pequena ela é estimulada o cérebro dela a ter emoções, demonstrar as emoções dela, e desde pequeno o homem ele tem o estímulo de falar, você tem que ser o provedor da casa. Você tem que ser homem não chora. Então ele não estimula isso, entende? Mas o que o Everton falou é verdade. A gente precisa modificar isso. Porque todo mundo pensa assim, ó, o que eu aprendi de pequeno não vai mudar mais. Mas não é verdade. O nosso cérebro, a gente fala que ele é plástico. Ele consegue desenvolver, né? Então você consegue mudar essa conexão que você faz com as emoções. E você tá certo, a gente tem que estimular, a gente tem que praticar isso todo o tempo, né? E é bem isso mesmo, é praticar. E eu acho que a mensagem que a Fer está dando aqui é essa que a gente quer dar, que tem que passar, que tem que praticar, que muita gente, que a dificuldade do homem de que é o provedor, de que o cara é o machão, que o cara não pode chorar, que o cara é isso, como a gente falou, não é passar uma manteiga derretida, ficar chorando quando entrega uma geladeira do Gugu no Silvio Santos e tal. Não é para chegar a esse ponto. Não duvide, não duvide. Mas você tem que, cada vez mais, porque assim, eu acho que tá muito mais rápido, Fer. Tá muito mais rápido. E a flexibilidade que você falou, plástico, é flexibilidade para mim. Cara, é adaptação a toda hora. Sim. A mudança vem, Miquel, pra gente crescer. Quando ela acontece, é pra gente
crescer, pô. Entendeu? Então, o cara que fica meio... E aí a dificuldade que a gente vê nos homens é que é isso que eu acho. Eles são menos flexíveis, eles são mais, sabe? A mulher, ela aceita mais. Mas às vezes também não é a culpa dele. É como é criado, entendeu? Mas dá pra mudar. Por exemplo, vou pegar um exemplo que com certeza aconteceu na casa de vocês, né? A sua mulher chega em casa e pergunta pra você, como é que foi seu dia? O que você responde? Foi bom. É verdade. Aí você pergunta pra ela, Meu Deus, senta. 40 minutos. 40 minutos. Porque vai no detalhe. Vai no detalhe. Entendeu? E ela mostra todas as emoções que ela teve durante o dia. Exato. Ah, fulano olhou pra mim, mas vou falar pra como ela olhou pra mim. Ela detalha o olhar da pessoa, não é? É assim que funciona. Mas o homem, que nem eu tava conversando com uma enfermeira, que ela também participou do podcast, a Deli, aí ela falou assim, Fer, as coisas estão mudando com os homens. Hoje, os homens, eles procuram ajuda psicológica, porque o homem não pode ir no psicólogo. Né? E pode, né? Ele deve falar. Tem que. Ou então, que nem a gente falou do podcast passado, que é do câncer, de falar, de fazer o toque, de tomar essa iniciativa de falar da vida dele, né, pro médico, né? Se abrir desse jeito. Então, as coisas estão mudando, né? Então, só vou te dar a palavra, só porque aí encaixaram assim, do que o Everton falou, né? Que eu era rígido, era machista. Não é mais, hoje é um puta Buda mole, então, né, pessoal? Mas por quê? Olha que coisa interessante. Hoje as netas cagam na boca dele. Desculpa não falar essa palavra. A Ana, ela já tinha essa flexibilidade. Mas a mãe dela era daquelas, que ela já tinha 90 anos, 80 e pouco na época, que ela sempre foi subserviente. E aquilo me incentivava. Por que eu vou trocar o moleque se a avó faz, se a mulher faz? Ela ligava para mim, para dizer, o que você quer jantar hoje? Olha. Que sogra maravilhosa. Maravilhosa, mas ela não estava me ajudando. Não. Porque eu estava alimentando o seu machismo. Machismo. Você fechar no seu sentimento. Exatamente. E esse machismo meu foi quebrado um dia por esse cara aqui. Porque chegou uma época... De nada. Chegou uma época que eu pegava aquela cervejinha de 350 ml, nunca fui de beber, né? Mas eu estava tomando e eu já estava levando para casa e comecei a tomar aquela cervejinha à noite. Regularmente. Aí um dia... A voz da razão aqui. Esse rapaz aqui chegou. A voz da razão. E eu tinha um cunhado meu que jogava fígado pela boca, né? Eu falei, pai, é assim que começa. Nunca mais eu tomei cerveja em casa, né? Descia para ir no bar, mentira. Não, eu até tomava, assim, como futebol e tal, mas em casa, porque aquilo me chamou a atenção, que o meu cunhado, né, tinha esse problema, e era um problema sério. Eu falei, o quê? Eu entrar nessa? Tô fora. Mas o meu machismo e egocentrismo foi a Dona Maria, que sem ela querer, ela me incentivava. Mas as mulheres da geração passada, elas tinham esse negócio, né? Elas acabam influenciando a sua geração. Por exemplo, uma vozinha vem falar pra você, nossa, mas seu marido, né? Pô, ele tem que fazer... Ai, mas você não vai fazer a janta pra ele? Lá em casa, a minha mulher ficou sabendo que tinha panela com 7 anos de casado. Brincadeira, brincadeira. Não, mas é verdade. Não sabia onde ficava o fogão. Mentira. Mas quando eu casei também era assim, a mulher tinha que fazer a janta. Tipo, e veio da geração, né? Hoje não. Né? O bigode, ele chega lá... Quer comer, tá na geladeira. Quem chegar, faz. O bigode é o André, esposo da Fernanda. Viu? O bigode é meu marido. É um apelidinho carinhoso. Vou perguntar para você, Virgílio, como que foi na sua infância? Como era a relação de você com seu pai? Porque... a gente tem muito, né? A sociedade coloca um estereótipo de homem. O homem não chora, o homem tem que ser aquele que pega todas as mulheres, ele tem que estar sempre lá pronto para o sexo. Quer dizer, monta-se um modelo de um homem padrão que você tem que se encaixar naquilo, porque senão você não é homem. E se você não se encaixa, seus amigos vêm e falam, o que é? O que está acontecendo? Por exemplo, eu sou uma geração, sou a mais jovem.
Mas eu fui de uma geração, Mikio, que a minha diretora não deixava homem ter cabelo comprido na escola. Voltava para casa. Falava, cabelo comprido tem que ter mulher. E eu tenho só 56 anos só, entendeu? Eu não sou tão Então, assim, né? O meu pai brincava, brincava, mas não brincava. Filho, se você entrar de brinco aqui em casa, é um tapa na orelha e porta da rua. Porque que usa brinco é mulher. Eu cresci assim de uma sociedade, né? E que hoje a gente tem que. É o que eu falo, a velocidade que está isso, essas mudanças, a gente tem que cada vez mais estar preparado. Tem muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que tá. Eu acho que é até muita coisa, né? Todos os sentidos, sabe? Em relação com tudo, cara. Na escola é tudo, cara. Então a gente tem que estar cada vez mais preparado para isso. A tua pergunta foi muito pertinente porque se encaixa realmente naquilo que o meu pai era o machão. Um ogro, né? Totalmente. Eu não conheço o ogro. Pelo que eu vi, ele era um ogro. Ele me batia a ponto de eu fazer nas calças. Por quê? Eu tinha que ser um modelo de pessoa. Estipulado por ele. Então, eu e os meus irmãos, cara, chegava a ponto assim de ele amarrar um braço aqui, o outro lá e tocar a gente como gado para pedir desculpa, por exemplo, de um negócio que nós fizemos. Então, isso daí, eu cheguei num determinado momento que eu não sabia se eu tinha respeito por ele ou medo. Quando eu comecei a entender mais tarde, eu soube definir bem. Ele era uma pessoa justa, totalmente. Ele era um cara que todo mundo o respeitava e nós tínhamos que ser o exemplo. Apanhei muito por causa disso. Então, cara, eu não sabia se o meu pai era o meu herói, era o meu terror, era o meu diabo, era assim, e até na minha mãe ele batia algumas vezes, ele impunha o respeito dele através, muitas vezes, da porrada. Aí no final da vida dele entrou naquela filosofia profunda de vida, na Seishonoye. Cara, o sujeito mudou assim, pedra, vinho e água. Ele virou água. Um sujeito espetacular. Cara, porque ele era muito inteligente, muito culto. Tanto é que muitos nomes dos meus irmãos ele tirou da Sagrada Família, Viagem de Dante ao Inferno, sabe? Ele era um cara muito... Mas ao mesmo tempo que ele era esclarecido e culto, ele era um bruto. E eu não entendia isso. E isso ficou até quase quando ele morreu, que aí eu já gostava dele, eu já entendia. Ele voltou também, quer dizer, foi assim um negócio, assim, começou uma estupidez e acabou numa fluidez. Mas essa questão, então, do machismo dele foi se diluindo. Sim. A forma como ele se manifestava, o comportamento dele, a expressão das emoções dele. Sim. Porque também dependeu muito de mim, de como eu passei a interpretar aquilo, porque quando ele fazia isso para que nós fôssemos exemplo, e nós tínhamos que ser o exemplo, e nós éramos realmente exemplo lá. Então eu ficava assim, né, na dúvida danada, né? Pô, tá certo isso? E até hoje eu não sei se isso é certo ou não, Mick, porque para ele era certo isso daí. Era a forma dele conduzir a família dele, entendeu? Você acredita que você trouxe isso para você? Trouxe. Mas em grau bem menor, lógico. Não. Assim, eu trouxe para mim o aprendizado que eu tive da forma como ele criou, porque eu modifiquei o que ele fez para mim. Ele foi um exemplo de coisas que você pode ser e coisas que você não pode ser. Exatamente. Isso você aprendeu dele. E eu escolhi o que eu posso ser. E também, se você fosse bater na sua mulher, eu acho que você apanharia, na verdade.
Isso hoje essa Ana, assim, mas assim, por exemplo, bater em mulher, aquilo ficou gravado. Jamais eu faria isso. Sim. Aquilo foi um exemplo pérfido para mim, entendeu? Eu só vi uma vez ele fazer isso. E aquilo me marcou, faz 70 anos e eu lembro, então aquilo marcou. Mas, assim, muitas coisas também, como ele era um cara justo, ele também nos defendia. Quando alguém vinha para cima e a pessoa estava errada, desculpa. Eram poucas as vezes. Não, bastante. Eu nunca me defendeu. E aí ele ia... Não, ele ia para cima, porque o que era justo, ele fazia com que fosse cumprido, entendeu? Então, cara, para mim, foi assim, emoções desde a primeira surra, que eu levei tinha um arado lá, que ele arava a terra lá, e eu peguei uma pedra, quebrei aquilo tudo lá, né? Aí no dia seguinte não pôde arar a terra, cara, eu tinha que apanhar. Mas não daquele jeito. Espancar. Não, espancar. Eu fui espancado, exatamente, espancado. Mas olha, para mim, eu aproveitei tudo quando fui crescendo, fui modificando o meu modo de ver, de pensar. Cara, para mim foi uma escola. Que eu, no fim, eu tinha até orgulho dele, porque o que ele fazia, e lá, inclusive na terrinha, lá em Portugal, que a gente morava lá, ele era o xerife, ele era o prefeito da cidade. Mas ainda, por isso que nós tínhamos que ser o exemplo. E ele era respeitado, nesse caso aí, ele era muito respeitado. E como pai? Você como pai? Eu? Porque você falou do seu pai. E você como pai? Bom, o que você acha, assim, que você foi muito rígido com o Everton? Fui, com todos. Mas, então, isso foi parte da herança que eu tive dele, de ser duro, de ser, entendeu? Eu chegava a falar para ele, falava assim, eu só quero 5 minutos teus. Eu falava isso para ele. Cara, eu acho que isso para ele era morte, né? Quando você me der os teus 5 minutos, aí sim eu vou achar que você é homem. Então eu era duro, realmente, né? Mas por ignorância. Eu ainda não tinha, faz 45 anos, 46, eu não tinha maturidade. Eu não tinha a maturidade mesmo, aquilo que eu sofri. Mas assim, eu sofri porque eu sofri para eles serem os melhores, isso eu passei para ele. Eu queria que eles fossem o melhor. Queria que ele fosse o melhor na bola, na escola, enfim. Então, esse passo eu transferi direto para ele. Mas eu poderia ter sido mais brando. Mais brando, poderia ter convivido melhor, entendeu? Não? Participado de maneira diferente, né? Eu não estou falando do meu pai, eu acho que a geração dele sofreu com isso. E tô dando um pitaquinho aqui. Com a Andressa era a mesma coisa ou você era diferente a forma de tratar? Igual. Eram os filhos, era o tratamento. E mais carinhoso por ser a menina, é isso que às vezes a gente pensa. Não, eu era igual. Isso daí foi herança dele. Foi herança dele, isso tenho certeza disso, né? E para quebrar isso, cara, eu acho que até hoje eu não quebrei 100%, porque é um negócio tão duro, um negócio assim tão violento, cara. Faz 70 anos que aconteceram determinadas coisas, estão enraigadas, e eu não consegui, não sofro por causa disso, que fique bem claro, não sofro nada, absolutamente nada. Só que eu poderia ter sido melhor. Eu tenho um amigo meu, dono de uma empresa, ele conhece, que é o... Não fala nomes, não fala nomes. Não, é lá da empresa lá. Cara, para não falar, cara riquíssimo, né? E o filho dele, cara, ele tentou ser advogado, não conseguiu, até foi junto com o Everton, né? Então ele largou o filho foi morar numa pensão, sabe? Porque ele queria que o filho dele aprendesse para ser homem, tá? Mas eu falava para ele, presta, não é assim que faz, pô. E aí eu contava as histórias, mas ele não se
Não, se abalou. E o pai dele, ele foi, chegou uma hora, depois de muito sofrimento do moleque, através da mãe dele e tal, ele trouxe o filho para perto. Aí nessa ocasião, eu entrei lá na empresa, comecei a sair com ele começou a sair. Então eu fui uma luz para ele, porque eu levava ele comigo nos clientes, era mó fala para ele, cara. Ele só faltava me abraçar no meio da rua, entendeu? Então, foi o que eu aprendi no meu que eu transmiti para ele, entendeu? Então, você sempre tem aprendizado, você sempre tem. E como que é para você expressar uma emoção que você está sentindo? É tranquilo ou você sente uma dificuldade de colocar para fora? Não, hoje eu já não sinto assim tanta dificuldade, não. Hoje, porque o que acontece? Dependendo do local onde você está e de como está acontecendo a coisa, eu reverto, entendeu? Então eu tiro sarro, eu brinco, eu me coloco, entendeu? Eu deixo o ambiente, mesmo que para as pessoas um ambiente verdadeiro, mas para mim ainda não é 100% verdadeiro, que eu faço aquilo para encobrir assim, alguma coisa, algum resquício. Mas hoje, o cara que lava a louça de manhã, à tarde e à noite, não é brincadeira não. Esse aprendizado que eu tive, da dureza da minha vida, cara, foi muito importante. Isso eu posso falar, alardear, e a todos aqueles que têm esse problema hoje, que tem muitas pessoas com problema com pai, com mãe e tal, cara, saber entender, mas a idade também não permite isso às vezes, entendeu? Então tem que levar e deixar acontecer, tem hora que você tem que deixar acontecer, tem jeito. Eu acho que o grande lance de toda a conversa que o Bird falou aqui agora tal, eu acho que todo mundo tem que trazer para você isso, porque é muito fácil a gente falar assim, meu pai era assim, isso aí. E ainda você fala assim também, que é muito fácil, ele deu o melhor que ele tinha, né? Mas eu acho que é grande interior, cada um da gente tem que ser a flexibilidade, sabe, Fer? É saber das coisas, é saber que... Porque, e eu tô falando assim, é aquela coisa, isso tudo, pessoal, que eu tô falando para você, que a gente conversa, é teoria. Você fala assim, nossa, o Everton, cara, ele faz tudo isso. Eu luto, eu brigo. É uma luta diária que a gente tem que ter, porque é nas pequenas coisas da sua vida, diária, com a sua esposa, com a sua filha, sabe? Por exemplo, hoje eu sou pai, decidi ser pai, demorei para decidir ser pai, e realmente decidi ser pai. Então eu tenho uma menina de 10 anos que eu tento ser o mais flexível possível de todas as pessoas que passou na minha vida como pais, de eu ser uma pessoa melhor. Eu acho que a minha função nessa vida, eu vejo muita gente às vezes, que minha filha tá bem, vai deixar. Eu não quero deixar herança nenhuma para minha filha, Miquil. Eu quero deixar a capacidade que ela tenha para ela conquistar tudo ou mais do que eu consegui nessa vida, Val. Sabe? Então, assim, isso daí é flexibilidade. O meu pai me deu um pouquinho disso, minha mãe me deu um pouquinho disso, eu convivi com seu pai, eu convivo com o Val, eu convivo com o Miquil, eu vivo... Então, a grande riqueza dessa nossa vida, galera, eu vejo muito, é o conversar, cara. Sabe, é falar com o seu porteiro, é falar com o seu... E agregar na sua vida tudo que for de bom pra você, pô. É o que a Fê acabou de... No começo ela brincou. Pô, isso é tudo de graça, pô. Você não tá tendo que pagar nada pra ninguém, pra conversar com ninguém. Você não tá... Pô, é de graça. E, infelizmente, nós temos que... Ninguém ganha cachê. Ninguém pra nós, porque assim, e uma coisa que a gente tem que estar muito atento também, galera. Eu não sei se vocês iam tocar nesse assunto, porque não tem tanto a ver só com o homem, com a saúde do homem mental e tal, mas é a danada das mídias, redes sociais, o caramba. Cara, isso tá matando as pessoas, Fernanda. Eu trabalho no consultório, eu visito os médicos, às vezes eu vou no consultório, eu quero conversar com alguém, eu não consigo, Val, porque tá todo mundo assim, só no telefone. Em restaurante, você tá com o casal, você vê o casal, tá ali, ó. E ainda assim, o que estimula também, você vai em restaurante, chega lá, eu fui
Sábado, domingo, eu e o André, a gente saiu do plantão, fomos jantar fora. Vamos aproveitar, jantar, depois ir pra casa. Chegamos lá, num restaurante, ele estimula você pegar o celular. Porque tá lá em cima, QR Code do cardápio. Aí você vai lá, aí já vem uma mensagem, aí vem não sei o quê, tá todo mundo assim, ó. E o cardápio, você esqueceu, né? Tudo te estimula. Mas é assim, nós estamos deixando o Dene em desvantagem, porque nós somos dois e ele é sozinho. Então, a hora que o Val pegar a palavra, cara, capaz de não ter fita ali pra rodar depois. Então, capaz de não ter nuvem na internet vou pra gente... Tem duas coisas pra colocar, mas nem é referente a mim. Uma referente a você, que você falou que tem uma filha. Você tem uma filha de 10 anos, eu tenho uma de 27. O que você está passando, eu já passei. E a minha preocupação foi exatamente isso, valores, né? E eu estipulei 3 coisas nesses valores. Primeiro, explicar para ela a diferença de moral e moralismo, porque existe muito moralismo na sociedade e pouca moral, né? E o segundo, educação, a formação dela, isso é a minha responsabilidade, educação e formação, especialmente até os 21 anos, que eu acho que isso tem que ser intenso e firme, que ela sempre quis fazer tatuagens, aquilo outro, tal. Eu falei, quando você fizer seus 21 anos, você vai ter autonomia sobre o seu corpo, fazer o que você quiser, mas até 21 anos você não tem maturidade para decidir. Hoje ela tem um monte, se quiser fazer mais que faça. Ela, nossa, pai, mas nem meu nome, eu falei, nem de dizes no meu corpo, né? Eu falo para ela, então não vou mutilar meu corpo, para mim é mutilação, eu não preciso disso, né? Como também as coisas que a gente tem de manias, de cacoetes, de vícios também, tudo para mim é muleta. A gente não nasceu para andar de muleta, nasceu para andar com 2 pernas. Então, é essa coisa do moral e moralismo, a formação, a educação dela e ter muitos amigos. Que hoje a Júlia era a filha do Dene, filha do Secreta. Hoje o Dene, o Secreta, é pai da Júlia. Isso para mim é um orgulho assim imensurável. Então hoje eu vou nos lugares, a Júlia é mais conhecida do que eu, e o pessoal tem um carinho, tem um respeito por ela assim, esplêndido. Aí o pessoal fala, mas ela puxou para quem? Então eu falo, né, as características físicas da mãe, né? Se eu falasse alguma coisa contra aqui, todo mundo saberia que eu estaria mentindo, mas eu acho que ela tem muito da minha personalidade. Graças a Deus. Da minha alegria, da minha felicidade, né? Então ela tem muito disso, eu fico feliz, acho que ela também fica. Então são essas 3 coisas, né? E só para florear aí da sua filha. E pro Bird eu tenho uma pergunta, né? Eu não sei, Bird, quantos irmãos você tinha? Só 8. 10. E em que 10? 10. 2 morreram. Não, que viveram com você. 8. Você conviveu com 8. Em que lugar que você estava na hierarquia aí de fila aí de primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto, oitavo? Era o último dos homens. Certo. Era o mais novo. É o caçula dos homens. E o mais velho das mulheres. Certo. Então, Porque eram 4 mulheres e 3. A minha pergunta é a seguinte, né, para você. Minha pergunta é a seguinte, né, porque eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Eu acho que isso de irmãos, você tem 2, o Miquel tem 2. Acho que isso é importante na nossa formação. Sim. Mas Eu ia perguntar isso pra você, porque você foi criado com homens. a mais importante é a relação sua com seu pai e sua mãe, óbvio, né? Óbvio, muito óbvio isso. Tem influência dos avós também, que eu acho importante. Mas no seu caso a pergunta é o seguinte: você disse que até hoje você não fechou uma leitura do contexto da existência do seu pai, da sua relação com o seu pai, né? Tem algum irmão seu que você acha que fechou esse conceito de como era o seu pai? Vocês conversam entre vocês, como ele enxergava seu pai? Se é igual você enxerga ou é muito diferente do que você enxergava? Isso é uma verdade nua e crua. O mais velho, ele faleceu, muito querido. O Chico, é o Chiquinho. Ele inclusive é pastor de uma congregação. E Tem um rim só. que tinha o rim só da semana Ele morreu? passada. Não, tem um rim só no outro podcast. Continua ele falou, com o rim. Pô, tô com o irmão. Não, esse tá vivo. Tá, O Chiquinho tá vivo. isso. Mas Mas a relação, Dene, eu acho que essa relação, o que o meu pai fez conosco, nos fortaleceu. Então, mas eu quero saber assim, você fez uma leitura que você não fechou até hoje seu pai, você continua observando com as suas experiências, com seus filhos, cada vez você vai descobrindo coisas que você mesmo não tinha visto. Algum irmão seu que fosse mais próximo ou bem mais distante, a leitura que seus irmãos fizeram do seu pai é muito parecida com o que você fez? Total.
É bem diferente, né? Não, igualzinho. Ah, igualzinha? Igualzinha? Até hoje. Vocês conversando, todo mundo tem faz a leitura muito parecida. Mesma leitura. Mesma leitura. Inclusive as irmãs, que elas presenciaram algumas surras que eu levei. Então, esse fechamento, até hoje, se você perguntar para a minha irmã mais velha, ela tem mágoa do meu pai. Eu não tenho mágoa. Então, mas você tem uma diferença de leitura. Sim, não. Nesse caso, sim. É isso que eu estou falando. São as diferenças de leitura. Sim. Por quê? Porque eu consegui amadurecer talvez mais. Aí eu não sei como explicar isso, né? Mas ela viveu um contexto que ela tinha mais idade e você era o caçulinha. Então muitas vezes... Mas eu era mais velho que ela. Ah, você era mais velha que essa? Achei que era a irmã mais velha. Não, ela é a mulher mais velha. Mas era mais próxima de você. Isso, nós éramos muito próximos até hoje. Ela comprou a sua briga? Sim, total. Então, esse discernimento houve. E até hoje nós compartilhamos isso. De vez em quando, assim, mas hoje compartilhamos de uma forma de relembrar, sabe? Mas vocês eram os do meio, né? Mais ou menos do meio. Sim. Tem os extremos, o mais velho e o mais novo. Isso. As meninas, as outras, elas já porque quando elas nasceram mais tarde, o meu pai também já tinha modificado. Já tinha amolecido. Já tinha amolecido um pouco. Então, cara... Tinha batido muito. E com o mais velho, ele foi mais duro com os mais velhos do que com vocês ainda? Ele era mais duro. Porque, assim, ele tinha uma hierarquia. Meio que o mais velho era responsável pelos demais, né? Mais ou menos, mas não era isso. Ele chegava, ele tinha sei lá, se algum de nós fazia uma sacanagem e nós não nos apresentávamos, primeiro, ou os três apanhavam ou alguém se manifestava. Então ele colocava os três na frente, falou, naquele que olhar e o meu dedinho mexer, é ele. Cara, eu me entregava. Que o dedinho dele mexia, já sabia que era, eu me entregava, então ele tinha. Agora, assim, não sabia qual era, provavelmente os três apanhavam. Tinha dupla, eu dormia com meu irmão mais velho, lá que era um frio, filha da puta, né? Para quem não está conseguindo acompanhar, isso foi tudo em Portugal, Traz os montes, frio de 22 graus abaixo de zero. Isso, E ele chegava à noite, ele deixava-nos dormir e o cara que fez a sacanagem, ele apanhava dormindo. Então ele era... Eu não sei se isso era justiça, se era maldade, eu não decifrei isso. Como você apanhava dormindo? Ele esperava dormir, aí ele ia lá e batia. Nós fazíamos a pilantragem durante o dia, eu, por exemplo, fazia, né? Então ele chegava... Até uma vez tem uma história que eu troquei de lugar, meu irmão que apanhou no meu lugar, né? Porque a gente já sabia. Mas então, eu não consegui, Dani, identificar isso. Mas ele tirava você da cama ou na cama dava uns tapas na cama? Era na cama. Batia na cama. Ele não deixava barato, cara. Não tinha, sabe? Então ele mostrou uns valores bons, né? De ordem, sei lá, de honestidade, enfim. E os outros valores que eram os valores dele, que se a gente entendesse seria maravilhoso, se não entendesse sofria. Eu sofri mais ou menos, mas foi assim uma... eu pergunto isso porque assim, acho que na minha casa... Mas a tua pergunta foi muito pertinente, porque até hoje, o Chico e a Amélia, nós compartilhamos isso igualmente. O pensamento deles é o meu e é o dele, cara. Porque eu tive conflito, assim, né? Na minha casa, assim, desde pequeno, que eu acho que eu enxergava as coisas diferentes dos meus irmãos, né? E eu nunca achei, modéstia à parte, que eu estava errado nas minhas interpretações, né? Então minha mãe falava assim, vai fazer tal coisa, todo mundo, e eu fazia. Não sei o que, isso eu sempre fui assim, né? Eu falei assim, quem está me pedindo é a pessoa que tem o meu respeito, né? Que eu tenho gratidão, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu nunca fui um gênio, nunca fui um cara muito habilidoso. Para ter uma ideia, eu sou um ambidestro, vim descobrir com os 30 anos, pais que têm filhos pequenos, né? E que são canhotos. Muito cuidado, observe muito. Eu era canhoto e eu achava que eu era uma topeira porque eu pegava uma tesoura que foi feita por um cara destro e não conseguia cortar um papel.
Eu lá com 13, a molecadinha com 6, 7, e eu lá. Depois, com 30 anos, que eu descobri, não, que a tesoura é feita pro destro, mas tem algumas tesouras, né? Algumas sabem que faz pro canhoto. Eu falei, parabéns, muito obrigado, né? Então desde pequeno, então, eu tinha esses conflitos comigo, da minha razão. Ou eu pensava assim, ou você é muito esperto, ou você é tontão, bobão, né? A mãe pede, você faz. A comadre que precisa, você faz. Todo mundo lá, e eu aqui, ó, ralando e fazendo as coisas. Então, mas desde cedo eu já fechei que eu era um cara diferente, né? Diferente na maneira de enxergar, na maneira de ouvir, na maneira de fazer. E aí eu também percebi que eu tinha que desenvolver a minha sensibilidade, né? Porque ela já era forte e eu via, eu morava no meio, né, de uma colônia. Tinha muitas casas, uma pertinho da outra. Os caras trabalhavam no pesado, serraria, tora, coisas pesadas. E eu via os comportamentos dos homens assim, me deixava assim, por eu ser homem, me agredia. Eu sentia agredido porque eu sentia a dor das mulheres. Eu cresci assim, pensando assim, mulher tem que ser independente, elas não podem depender desses caras, eles não têm direito de se impor pela força, eles não têm direito de se impor pelo dinheiro. Nossa, eu cresci assim, eu não falava para ninguém, mas até que um dia, nessa colônia só tinha pai, filho, mãe, tal, um dia aparece um senhor lá com uma menininha. Eu cheguei na minha mãe e falei, pô mãe, todo mundo aqui tem pai, mãe, tal, por que ele tá com uma menininha? Eu não lembro se ele era separado ou se ele era viúvo. Aí minha mente já fez assim, ó, então um homem pode ficar sozinho com a menininha. O que aconteceu comigo depois? Muitos anos atrás, quando aconteceu, eu já estava preparado para eu ficar com a menininha, porque eu já tinha visto isso, já tinha fotografado. Então, na minha mente, eu sempre estava um passo na frente. Então, eu falei isso porque, se você for conversar com o meu irmão mais velho, com o segundo, terceiro, com cada um vai ter a interpretação do meu pai. E eu não consegui, em momento algum na minha história, ter raiva do meu pai, ter bronca do meu pai e julgar meu pai. Porque eu não sei de que forma, vocês não me perguntem, eu entendia tudo que ele fazia. Exceto o tratamento com a minha mãe, né? Porque a gente nunca deixou barato, porque nós somos 4 homens. Meu pai nunca pôs a mão na minha mãe e nunca pôde nem falar mais alto com ela. Porque quando a gente era pequeno eu não me lembro muito, mas quando a gente cresceu não tinha boca não. A gente chegava e colocava ele no lugar dele, sabe? Exceto assim, se ele tinha bebido alguma coisa, a gente também não é doido de se contrapor uma pessoa que bebeu, uma vez a gente até dormiu fora de casa, para não se contrapor. O irmão foi lá e peitou e dormiu junto com ele lá. Um deles foi lá e peitou e dormiu. Eu não fiz isso, eu falei, não preciso passar por isso, né? Então, assim, a leitura que eu faço, assim, do meu pai, né, que nem o Bird fala, mas o meu pai, eu sempre tentei ver as coisas positivas, entendeu? Meu pai brincava com a gente, meu pai chegava lá e falava, vamos fazer física, né? Na época, que ele fez o exército, foi da cavalaria, tal, colocava um shortinho, cada uma camisetinha, saia correr, os 4 patinhos atrás, tal. Então, ele era muito carinhoso com o meu irmão mais novo, né? Eu lembro muito assim como ele brincava, era carinhoso, então eu guardo as coisas boas. Meu pai, pra você ter uma ideia, assim, essa coisa do fundo, das certezas dele, não tinha bem. Uma vez um cara deixou cair um bituco de cigarro, eu era menorzinho, eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, o meu irmão pegou, acho que o cara viu a gente depois na boca e tal, falou pro meu pai deu um cacete nos 3. Você vê, lá em casa ninguém fuma. Meu pai nunca falou assim pra gente, não compra uma moto. Pô, compra a moto que eu compro o caixão. Ninguém tem moto, nem filho, nem sobrinho, nem nada. Porque eu comprei a dele. Aí é que eu falo pros caras, o moleque fala, eu vou queimar e não vou pagar se pegar a moto. Né? Brincando com ele. Então ninguém tem. Então são os valores que ele deixou. Pra vocês terem uma noção como que ele era. E a pisa dele era que nem do Bird, era de deixar mole. Não é brinquedo. E ele pegava mesmo. E tanto que só a minha irmã, que ele pegou uma vez só, e quando ele pegou a gente intercedeu, né? Porque ela é menina, tal, e já era outra realidade, outro mundo, a gente já era rapazinho e tal. E aí no caso da segunda pisa, eu fui na casa do menino, eu era de família muito simples, em casa nosso brinquedo era um pedaço de pau com uma lata de óleo, que fazia um caminhãozinho, fazia umas coisinhas, puxava a tora e tal, ia lá, o cara apaixonado pelo nosso brinquedo, aqueles montes da estrela dele lá, tal, revolvinha, ele brincava com os nossos, eu falava, nossa. Aí quando ele tinha muito, um dia a mãe falou assim, Dene, leva pra você. Pá, meu pai chegou, ninguém tinha brinquedinho bacana lá em casa, né? O que é isso aí? Eu falei, pai, é meu. Ele falou assim, mas onde é que você arrumou? Ah, a mãe do Simir que me deu, tal.
vai devolver. Eu não pensei. Ela falou, não, mas é seu, eu dei, pode levar. Eu voltei. Ele falou, mas rapaz! Aí já saiu arrancando assim. Aí corri, mas não tem jeito, ele me pegou, né? Então assim, do meu pai 2 vezes, da minha mãe várias vezes, mas também minha mãe muito coerente, minha mãe é minha referência, minha mãe e meu avô, pai do meu pai, que era um cavalheiro, um gentleman. Então assim, a referência que você tem na sua vida é muito importante. Sim. Quem você toma como referência. As experiências que você passou, se você souber fazer a leitura, você cria um peito de aço, uma casca. Então, nossa, uma experiência assim, para mim, fantástica. Que eu não sabia, criança não sabe o que é morrer, o que não é. A Júlia falar quando o carro morria, ela não entendia, né? O carro morreu, o carro andou de novo, o carro morreu. A Júlia sempre fala, pô, se falar carro morreu, eu ficava em parafuso, né? A minha filha. Então, o que aconteceu um dia comigo? Eu tinha uns 7 anos. Minha mãe desmaiou, praticamente no meu colo. O que você pensa nessa hora, com 7 anos? Morreu. Aí eu pensei assim, a pessoa que cuida de mim, dá a vida por mim, faz tudo por mim, sempre, minha mãe é uma leoa, minha mãe é uma guerreira, não posso começar a falar para não me emocionar, né? Minha mãe é uma leoa, uma guerreira, uma mulher assim, fora do tempo dela, sabe? Ela educou a gente, deu instrução, nossa, ela levou a gente assim, uma gratidão eterna. Então o que aconteceu? Ela desmaiou, nesse dia eu pensei, minha mãe morreu, eu vou ter que me virar. Se a pessoa que eu mais tinha de referência, que eu tinha segurança, morreu, naquele momento eu pensei, eu tenho que ser eu, obviamente eu quero muito do meu lado, eu ensinei minha filha isso, mas eu tenho que me bastar, em certos momentos eu vou ter que ser eu. Aquele dia, eu cortei meu 2º cordão umbilical. Depois daquele dia eu falei, não sou preso a nada e nem a ninguém mais nessa vida. Embora eu respeito todos, quero todos do meu lado, faço a maior questão, tenho admiração, respeito, amo, falo que amo, mas eu não sou preso a nada e nem a ninguém. Então aquele dia eu aprendi isso, que eu era um ser único e que em determinado momento da minha vida eu tenho que me virar. Então eu até brinco, falo assim, quando eu fico sozinho com algum pessoal, o Dene, como é que vai? Eu já nasci para isso. Eu nasci se eu precisar ficar sozinho, se eu precisar me virar. Graças a então eu sempre fiz essa leitura positiva. Pra vocês terem uma ideia assim, tem pessoas que chegavam lá na minha casa, que tinham os filhos, né? Que os pais elevavam. E meu pai, eu entendia meu pai não queria encher a nossa bola. A gente sempre trabalhou, sempre estudou, nunca demos trabalho para minha mãe e meu pai, mas meu pai ele não queria encher a bola da gente. Então o pai falava, eu tenho 4 boca aberta aí, uns lerdos aí, não sei o que. Nossa, meu irmão ficava, eu na paz do Senhor, né? Aí um dia meu irmão foi conhecendo, desses caras que falavam bem dos filhos, meu irmão foi conhecendo alguns. Nossa, aí que ele ficou mais louco, que era uns tranqueiros, fumeiros, não trabalhavam, não estudavam. Ele falou, puta que pariu. Mas eu sempre entendi o que o meu pai estava fazendo. Então você fala assim, então vai da experiência, a leitura que você faz. E tudo isso sempre foi assim, eu fui aguçando a minha sensibilidade na observação. Eu não olhava o ato em si, eu olhava o fato, por que levava essa pessoa a fazer isso e qual a mensagem que ela estava passando. Então eu nunca tive essas neures com pai, com mães, nunca tive esses problemas, porque eu fazia a leitura, quando minha mãe dava algumas coisas eu falava, por isso, meu pai fazia, por isso, entendeu? E eu trabalhei assim, outro dia eu fui passear lá depois de 40 e poucos anos na minha cidade que eu vim, aí o cara falando do cara pior que tinha na cidade, nossa, eu tinha um medo que é um gaúcho lá, andava de bombacha, de faca na cintura, eu tinha um medo mortal do turquês. Eu falei, cara, eu trabalhei com ele. Aí quando eu vim pra Paulina aqui, todo mundo tinha medo do meu ex-patrão, que é Chico Vaca Brava, falava que o bicho era... Eu trabalhei com o cara, eu batia de frente com ele, ia no banheiro, chorava, lavava a cara e voltava. Aí passava, do outro dia, ia lá, batia de frente, ia lá, chorava no banheiro, por isso eu falei, eu com o meu espelho, a gente... Lembra do espelho da vez? Eu e meu espelho. Chorava e voltava pra batalha. Tanto que um dia, a gente viajando, e ele, o neto dele, ele me chamou e falou, o dia que eu morrer, você é o único cara, que ele aprendeu a me respeitar, depois não brigava mais. A gente brigou tanto que depois eu fui ficando mais velho, mais experiente. Ele me chamou e falou assim, o dia que eu morrer, você tá autorizado a chegar no pé do meu caixão e me xingar. Porque a batalha com nós foi pesada. E você resistiu. Ele me autorizou, até no dia que ele acabou de falecer, o neto dele foi lá dentro. Vão lá, fui lá no hospital, falei assim, não, mas eu quero conversar com quem estiver no caixão. Aí você, vamos lá pra você bater um papo com ele. E o que eu fiz, que o filho dele no dia fez um discurso, se emocionou, que eu mandei para ele uma coroa ao mestre com carinho. Porque ele realmente era um bruto tal, e ele falava assim para mim,
aprende as coisas agora. Porque depois que você começar a ver as menininhas sentir o cheiro das coisas, você não aprende mais nada. Então, você aprende. E ele me ensinou muita coisa, né? Então, ele era assim, ele tinha esse jeito bruto, mas era um cara muito honesto, muito correto, muito coerente, né? E muito inteligente, a cabeça muito além do tempo dele na parte da mecânica, na parte de... Então, assim, eu via esse lado, o pessoal via o lado, ele é isso, aquilo outro. Não. Eu vi o lado, aí eu dava aquelas voltinhas nele, que eu sabia onde que ele ia apertar, tal, e eu fui aprendendo. Ele tem o maior respeito por mim. Então, assim, a gente ganha o respeito. Por mais que o outro, aparentemente, apareça brucutu, isso, aquilo, outro. Eu até brincava aqui, quando a gente vinha em nossos grupos de estudo aqui, tal. O pessoal falava assim, o Denis tem uma característica machista. Eu falava, gente, no meio que eu vivo, eu sou quase uma flor. Entendeu? Eu sou feminista. Só que você vive num meio que, se você não tomar cuidado, você é interpretado como outras coisas, né? Então, essas dificuldades, assim, na minha infância, na minha adolescência, eu não tive por isso. Porque eu sempre fiz uma leitura mais apurada, não do que estão fazendo, mas do que eu posso tirar daquela informação. Tanto quando eu fui começar a namorar, tal, me interessar, eu sempre olhava, né, para a menina, como é que trata o pai, como é que trata a mãe, como é que trata uma planta, como é que trata um animal, né? Como é que trata uma pessoa que tem poder aquisitivo, que não tem, que tem algum poder ou financeiro, sabe? Eu fui observando isso. Então eu sempre falo, até um dia uma mãe de um filho falou, Denis, meu filho tá assim, você não conversa com ele? Eu falei, converso. Aí eu levei ela e falou assim, mas se eu fosse conversar com meu filho pro mercado? Eu falei, Eu levei ele e falei assim, por que você compra, né, o legumes, ou a verdura, então não compra só enlatado, não, porque isso aqui é saudável, tal. Eu falei, então, o casamento também é assim, o relacionamento também é assim, são valores, é qualidade, tal. Então eu fui usando a compra no mercado, e depois eu falei pra mãe dele, assim, nossa, eu nunca pensei em fazer e a mãe do cara é psicóloga, né? Nunca pensei em fazer uma analogia desse jeito. Eu falei, não, mas porque quando você vai, você fica ali, né? Você fica seduzido a levar só chocolate, seduzido a levar só enlatados. Uma bela picanha. E outras coisas dá mais trabalho para fazer. Então, eu fui aprendendo a fazer essa leitura e fui fazendo mesmo, desenvolvendo a minha sensibilidade. Então, hoje eu veredo por vários caminhos, assim, com uma maior tranquilidade, sabe? Mas sempre observar isso. Se o Denis não está falando, está o Everton e o Virgílio falando, nossa, eu adoro ouvir. Né? Eu adoro ouvir, porque ouvindo você aprende, né? E realmente o pai e a mãe têm um poder muito forte na nossa formação. E muitas vezes o pai realmente pode ter sido um bruto, um ogro, mas eu acho que falta, né? Eu sei que é difícil para você com pouca idade fazer essas leituras, mas eu tive esse privilégio, não sei se é um dom, não sei o que é, de ter a noção de fazer essas leituras, sabe? De fazer aquilo que ninguém fazia, de fazer aquilo diferente que as pessoas faziam, né? Assim, a gente molecada, saía assim, molecada, eu sacaneia um outro assim, quase mortalmente, né? Quantas vezes eu tive que comprar briga com um cara muito maior que eu, muito mais forte, para defender alguns menores que queriam sacanear a molecada de várias formas. Você nem precisa, tem muita coisa. Não precisa, mas aí então, você tinha que se impor. Fazer uma piadinha. Você tinha que se impor muitas vezes, até colocando o seu físico ali, você pode apanhar em risco, né? Mas eu sempre achava uma maneira de me defender de alguma forma. Mas eu já percebi essas incoerências, sabe? Eu tomava essas dores, sabe? Eu defendia, até o ponto que eu podia fazer alguma coisa, eu sempre fiz. Até hoje eu faço, né? Até hoje eu faço. Muitas vezes eu vou num lugar, eu arrumo uma confusão, mas o cara fala, mas não é por mim que eu estou arrumando essa confusão. Que amanhã vai vir uma pessoa ou mais nova, uma pessoa mais humilde, aqui esse cara vai fazer a mesma coisa. Para mim não pesa nada, eu tenho que voltar em casa, buscar um documento, para mim não pesa nada. Mas para alguém que vai vir, que vai ter que pegar 2, 3 ônibus, vai estar perdendo um dia de trabalho, esses caras, ou é funcionário público, ou é funcionário de uma grande empresa, eles têm que tratar as pessoas com respeito e dignidade. Então eu falo assim, pessoas como a gente tem um pouquinho de esclarecimento, nós temos que cobrar isso. Para o cara saber que não é qualquer, ele vai chegando fazendo de qualquer jeito, não. Então eu não sou mal educado, não, mas eu coloco o cara no lugar dele. Entendeu? Eu falo, todo mundo merece respeito. Chegasse um cara bacana e engravatado aqui, você ia abrir mão de tal coisa. Agora, como é uma pessoa humilde e simples, você não abre. Só que tem que ser o contrário. Esse engravatado tem carro para ir na casa dele buscar um documento, ou ele pode printar uma tela, fazer alguma coisa. Esse outro não sabe. Então, eu sempre fui assim, sabe? Poucos pensam assim. Poucos. Então, mas eu sou assim. Então, eu estou fazendo um caso que eu falo, pô, isso aqui acontece com muita gente. Esse cara tá me ferrando, eu podia ir embora na boa. Mas ele vai continuar fazendo isso. Aí eu falo, irmão,
vamos conversar aqui. Senta aqui. Senta aqui. Fábio Júnior, senta aqui. E aí eu tento colocar a pessoa, não sou mal educado, sabe? Não grito, né? Mas eu me imponho. Se precisar fazer uma imposição de voz, falar mais firme, aí o pessoal fala assim, nossa, você estava bravo. Eu falei, que bravo. Tem hora que você tem que se impor, né? Fisicamente, né? Oralmente, para você. Mas assim, eu ficar bravo, ficar nervoso, querer que a pessoa se ferra, não tem esse pensamento comigo. Eu vejo a dificuldade dela, só que não é porque ela tem um grau de dificuldade X que ela pode expressar ter uma reação ou ter uma atitude Y que agride um monte de gente, né? Então, eu sempre comprei mais briga, mais confusão. Até fui numa festa outro dia. Você foi em festa? Na festa do amigo nosso de 40 e poucos anos atrás. Aí chegou falei, puta, aquele cara é um dos melhores amigos meus, perdemos a amizade. Mas o que aconteceu? Por exemplo, lá onde o cara bebeu e saiu cagando em todo mundo. Eu falei, eu não admito isso, cara. Então, se ele fala ação, eu tenho respeito por ele. Mas a pessoa encher a cara pra ir lá e um dos melhores amigos meu. Mas agora a gente conversa, tal, na boa. Aí chegou e falou assim, aqui lá também teve um outro caso também, que me falaram que eu era mentiroso, para não passar de mentiroso e falar a verdade. Falar a verdade, eu ferrei o cara. Eu falei, esse tem razão de estar bravo comigo. Eu ficaria também, mas eu não podia passar de mentiroso, fui obrigado a falar a verdade. A verdade acabou complicando ele. Então eu sempre tive eu acho assim um controle muito legal, sabe? E o pessoal fala assim, mas você se prepara, quando eu fiquei doente mesmo, o pessoal, todo mundo ficou apavorado, tal. Eu falei, gente, todo mundo pode ter uma doença, se todo mundo vai morrer. Eu falei assim, por que eu sou diferente que eu não posso ter? Então eu falei, vamos fazer o que tem que fazer, vamos pedir para quem tem que pedir, correr atrás do que tem que correr, mas é vida que segue. Né? Se você ficar focado no problema, né? Eu tinha que nascer de olho azul, eu tinha que trabalhar engravatado, ou eu tinha que ser um jogador de futebol, eu tinha e você não foi nada. Frustração. Aí você tem um monte de coisa bacana, uma coisa legal na sua mão, que você podia fazer, ingredientes, que você podia fazer uma coisa fantástica, você não faz, que você está preso num passado que não é a sua realidade, né? Que você seguiu caminhos diferentes, por um motivo ou outro não deu certo. O que eu vejo de gente com potencial, com talento, frustrada, né? E aí tem a frustração dele, mas aí ele deixa frustrada a esposa dele, deixa frustrada os filhos dele, ou se for contrário a mãe, deixa frustrada a família dele, e um cara que podia ser uma explosão de felicidade, de alegria, que tem muita coisa boa, mas não enxerga aquilo que tem na mão, a potencialidade está na mão dele, fica olhando para o passado, olhando porque não deu certo, olhando porque perdeu, entre aspas. Desde que estava começando hoje aqui, eu não quis, né, colocar, mas as pessoas têm o hábito de falar assim, você não pode fazer tal coisa. Todo mundo pode fazer tudo, mas não deve certas coisas. Então ele fala assim, você não pode fazer isso. Pode sim. Tudo pode, mas nem tudo é lícito. Exatamente. Só que você não... Tem coisa que você tem que ponderar, não é? Você fala assim, o fulano não pode fazer isso, ele não podia. Eu falei, se ele não pudesse, ele não tinha feito. Ele pode. Ele tem liberdade e livre-arbítrio para isso. Agora, a consequência, o fato que pode ser contra ele, pode ser contra o outro, isso que tem que ser ponderado. Então, nós podemos tudo. Talvez nós não devemos fazer certas coisas, né? Somente aquilo que afeta a vida do outro. É que você fala, aquilo que afeta a sua vida, irmão, aquele cara que anda de moto, fala, cara, se você fosse se arrebentar sozinho ou morrer e você se autocurasse, você se autocuidasse, meu amigo, parabéns. Não, mas não é. Você vai bater com alguém, você vai ferrar a vida de alguém, machucar alguém, aí seu pai investiu em você 30 anos para depois, quando ele aposentar, você cuidar dele. Não, você se arrebentou, ele vai ficar cuidando de você, né? O Estado investiu em você. Não, o Estado perdeu tudo que investiu em você. Aí muitas vezes você vai ficar torto, né? O olho para um lado, o nariz para o outro, o queixo para o outro, e fica um cara revoltado, né? Então esse tipo de coisa que eu falo, gente, falta um pouco de discernimento, entendeu? As pessoas entram nas coisas, mas não tem noção. Por exemplo, eu fui seduzido de todas as formas quando eu era moleque. Eu fui trabalhar no meio de cara tudo mais velho que eu, tudo que fumava. Eu, no duro do caramba, não tinha dinheiro pra nada. O cara vinha dar cigarro pra mim. Eu falava, irmão, você vai dar cigarro pra mim a vida inteira? Não. Eu falei, então não tem sentido. Eu falei, cigarro eu acho feio e fedido. Então vamos lá. Dá até pra questionar a inteligência do ser humano. Cigarro é feio, fedido, toma o tempo, o dinheiro e a saúde. Você fumar, né? Aquilo que eu falei da bebida também, eu fico observando. É uma coisa que eu tô pegando bastante, que eu não sei se alguém aqui me segue no Instagram, sabe? Vira e mexe, tô pondo coisa da bebida. Você não bebe, Deno? Bebo. Eu bebo, mas eu bebo se eu quero, quanto eu quero, a hora que eu quero. Até brinco com meus amigos que bebem, eu falo, você é alcoólatra. Ele fala, não sou. Eu falo, eu vou provar que você é. Eu vou dar R$1.000 pra você, ficar um ano sem beber,
Se você ficar. E eu vou ficar junto sem ganhar nada. Porque eu não sou alcoólatra. Não precisa ser um ano, não. Não, mas eu faço um ano. Eu falo, vai ficar um ano e dou R$1.000 para você. Ninguém quer. Então, porque você tem uma dependência. Senão você pegaria R$1.000, quem não quer. Então eu faço dessa forma para provar para o cara que ele já tem um problema. E todo mundo fala que não. Eu falo, então vamos fazer. E eu não vou beber também. Eu me coloco, não precisa me colocar com ele. Eu só apostar com ele. Eu falo, para provar para você que você tem um problema e eu não tenho, eu vou ficar junto com você. Se eu beber, eu perco também. Então é esse tipo de coisa. Então a gente não tem noção das coisas que pode... Assim, mas a minha infância, mas o meu não sei o quê, mas o meu pai, minha mãe me deu o peito esquerdo no peito direito. Eu, por exemplo, o meu irmão mamou junto comigo. Né? Meu irmão mamou até 7 anos. Eu lembro lá, as vizinhas lá ia desmamar com meu irmão mamava em pé. Né? Então eu podia falar, pô, meu irmão mamou onde era pra mim mamar, né? Ou meu pai me bateu. Cara, vai pra cima, sabe? É a sua vida, Não adianta você fazer um monte de mecanismos de defesa, ficar se defendendo, ficar reclamando, porque o tempo passa. E você não vai ter as mesmas oportunidades que você tem. O cara fala, nossa, né, hoje, por exemplo, a época do meu bisavô que era boa. Eu falo, do seu bisavô era boa, do seu avô era boa, do seu pai era boa, e você não conta para eles que não era. Não conta, pelo amor de Deus, não tire isso deles. Porra, o mundo hoje, mano, que essa molecada tem, a época lá que era boa, você vai falar em moral, né? Em educação, muita coisa, era legal. Mas hoje, em qualidade, pô, o que eu faço hoje com o WhatsApp ali em meia hora, eu ficava um dia para trabalhando antigamente o que eu fazia e fazia um monte de besteira. Não que eu quisesse, mas que você não tinha a ferramenta e o elemento. Então o mundo mudou e mudou para melhor. Se o cara não quer viver bem hoje, tem muita responsabilidade das pessoas. Porque antigamente não tinha o tanto de apoio que você tem hoje. Qualquer problema que você tem a ONG e tal, tem não sei o quê, você vai estudar, você passou? Você consegue bolsa de estudo. Então, se o cara não acende muitas vezes, eu sei que é difícil. Mas para quem quer, quem corre atrás, ele consegue acender, consegue ter uma vida legal, consegue ter um casamento legal, consegue ter uma família legal. Só que daí, assim, vai muito da gente. Eu não sou aquele cara que fala assim, eu super defendo você ir no psicólogo. Super defendo, todo mundo eu acho que deveria ir. Até eu deveria ir, mas eu não fui ainda. E eu acho assim que a psicologia é um negócio que a coisa mais importante que tem é que na escola tinha que ser a matéria principal, porque o diferencial do cara de sucesso, por exemplo, o Mickey, ele pode ser um gênio, professor da Unicamp e tal, só que a inteligência emocional dele para lidar com pessoas, para se relacionar, ele não aguenta, ele não suporta. O Evo, de repente, pode ter um QI mediano, mas é um cara esperto, um cara que... ele vai ser um cara de muito mais sucesso, assim, financeiramente, do que o Mickey, porque é o aspecto emocional. A gente não tem um controle emocional. E é sobre isso mesmo que a gente quer destacar. Essa capacidade que a gente tem de expressar as emoções que faz parte da inteligência emocional. Né? Lidar com as suas emoções, porque tem muitos homens que têm essa dificuldade. Sofrem um abuso, passa 20 anos sem falar para ninguém. A gente sabe que é difícil, mas tem que buscar ajuda, né? Muito legal você falar isso, porque eu tô aqui ouvindo, e cara, nós estamos ouvindo aqui 3 gerações completamente diferentes. Exato. Que o Val tem como base de vida dele, de crescimento, o que o Big teve e o que eu estou tendo, porque eu estou estou passando por tudo que eles passaram. Cara, não é assim. Hoje é trilhões de informações a mais do que ele teve, e você é trilhões de informações a mais do que ele teve. Uma vez eu já vi alguém comentar que quem viveu dos 30 aos 30 e 40 anos foi o cara que mais... Cara, nós saímos da não internet... Fernanda, tá aí, não tá? Anota o recado aí, tá? Você marcava o telefone no papel. É isso aí. E hoje é o que o Val falou. O nosso você mandava uma carta pro cara, dia tal hora eu vou lá pra ligar. Mandava uma carta avisando. Aonde tinha repetidor. E hoje o que o Val tá falando é você fala com alguém lá no Japão agora aqui. Vamos falar com o seu tio lá no Japão. Agora o que ele tá fazendo? Se ele tá nadando. Você vê ele, você tá vendo ele. De graça. De graça. Então assim, pra você ver como que é, eu acho que a grande pergunta que temos que fazer para nós 3, e que não vai dar para responder, é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com tudo isso? O quanto você acha que você mudou? O quanto você acha... Não sei nem se eu tenho a resposta, mas o quanto que eu acho que eu estou evoluindo nessa coisa de que... Porque é muito legal, cara. Nós somos entupidos, Fê. Ainda mais eu falo que nós, entre a gente assim, nós somos entupidos de informação. Mas o quanto a gente está botando isso? Então, essa sua
colocação, vamos deixar para o próximo podcast? Vamos. Então, próximo podcast, vocês não podem perder. Nós vamos falar o que eles mudaram. Ok? Até semana que vem, gente. Tchau.